Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou mostrar para vocês como confeccionar essa carteira super prática de ser confeccionada e muito útil no dia a dia. Para fazer a carteira, eu vou usar o fio de malha Premium da Círculo. Essa cor é a cor 3881 Maçã do Amor. Vou usar essa base aqui com zíper, que é super prática, e agulha para crochê número. Inicio fazendo o preenchimento da base. Venho aqui no primeiro ponto, passo a agulha aqui no primeiro furinho, para trabalhar o primeiro ponto. Busco o fio e fecho a laçadinha. Agora eu trabalho um ponto, como se eu trabalhasse um ponto baixo em cada um dos furinhos até preencher toda a base, chegando lá no final dessa lateral, onde depois vamos passar para o outro lado para repetir o mesmo processo. Viro, dobro e aqui eu continuo. Então, venho no primeiro furinho e vou fazer o preenchimento de cada um deles, como eu já fiz lá na outra lateral. Então, a mesma forma, e aqui, ó, ele já fica com as duas partes unidas, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Depois disso, já teremos essa parte da base finalizada para começar a trabalhar o ponto. Já preenchi os dois lados, agora eu viro meu trabalho, deixo essa laçadinha bem justa, e aqui faço o fechamento da carreira com um ponto baixíssimo. Depois que eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, eu já começo a primeira carreira da base. Faço uma, duas correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. Agora eu volto nesse ponto que eu pulei, busco a laçada bem esticadinha para formar mais volume, laçadinha, volto novamente nesse mesmo espacinho, estico bem e fecho com um ponto. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. Faço o seguinte: pulo o primeiro espaço, venho no próximo, faço um ponto baixo. Volto naquele ponto que eu pulei, busco a laçada, sempre esticando bem para ter mais volume no ponto, laçadinha na agulha, volto no mesmo espaço e novamente puxo esticando bem para ficar com mais volume. Fecho. Pulo um ponto de base, venho no próximo um ponto baixo e repito o mesmo processo formando o ponto. Dessa mesma forma, volto por duas vezes no ponto que eu pulei, esticando bem a laçada para ficar com esse trabalhado. Toda a volta da mesma forma. Cheguei ao final da carreira, aqui eu ainda tenho um ponto, eu venho na segunda correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Venho nesse ponto que eu pulei e faço o último ponto. Fecho com baixíssimo em cima do ponto de base. E aqui eu começo tudo novamente. Duas correntinhas. Agora, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto baixo. Volto naquele ponto que eu pulei e começo a trabalhar os pontos. Duas vezes, fecho e novamente pulo um ponto, venho no próximo.
Dessa forma, trabalho por toda a carreira. Completei as 2 carreiras já trabalhadas no ponto puff diagonal. E agora, eu vou fazer as carreiras em ponto baixo. Da seguinte forma, subo uma correntinha, em cada ponto eu vou fazer um ponto baixo, só que eu laço ele por baixo na agulha. Então, venho, busco agulha por cima, fio por baixo. Dessa forma, trabalhamos o ponto square. Ou seja, ele fica cruzadinho, ó, parecendo um X. E fica mais fechado, então, venho, faço ponto. Sempre não trabalho com fio por cima, fio por baixo e trabalho o ponto. Fio por baixo e trabalho o ponto, por toda a carreira. Cheguei no último ponto da carreira e agora eu não fecho. Eu venho em cima do primeiro ponto e continuo trabalhando um ponto baixo com esse mesmo formato, pegando sempre com a agulha, vindo por cima do fio, para que ele fique no formato do ponto square. Agora, eu vou trabalhar, eu já estou em carreiras circulares, porque aqui eu não fechei a carreira, e vou trabalhar em carreiras circulares até o tamanho desejado para a carteira. Eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui, volto mostrando quantas carreiras eu fiz e depois indo para a parte do acabamento. Trabalhei até completar 13 carreiras no total, depois das carreiras do ponto fantasia. Tenho aqui cerca de 17 centímetros desde a base até a última carreira. Você pode trabalhar quantas carreiras você queira para atingir a altura desejada. Agora, eu vou fazer a parte da costura e depois o acabamento entre o ponto fantasia e a base. Para fazer a costura, eu faço o seguinte, eu pego a laçadinha, só as laçadinhas de dentro, eu deixo a alcinha de fora de um lado e do outro. Eu vou costurar ponto a ponto, não fico nenhum ponto sem costura. Então, peguei a alcinha de dentro do outro lado, fecho com ponto baixíssimo. A alcinha só de dentro de um lado e do outro, fecho com ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou trabalhar ponto a ponto até chegar lá ao finalzinho. Não pulo nenhum ponto, sempre nas alcinhas de dentro, um ponto baixíssimo. Prontinho, cheguei no final da costura. Agora, eu cortei o fio, puxo essa pontinha lá pra dentro, para arrematar no final. E depois disso, eu vou trabalhar o acabamento na base entre o ponto fantasia e a base da bolsa e fazer os acabamentos finais. O acabamento eu faço em pontos baixíssimos. Então, eu venho com o fio lá por dentro e eu vou passar aqui na primeira carreira entre a base e o ponto fantasia. Passo a minha agulha, eu dou só uma laçadinha, não preciso dar nó, e eu puxo o fio lá de dentro aqui pra fora. Eu vou segurar esse fio ali por dentro, ajudando a buscar o fio e trazer ele pelo gancho da agulha, passando por dentro da laçada. Busco o fio, passo pelo gancho da agulha e por dentro do ponto que eu tenho por dentro da laçada. E dessa forma, eu vou trabalhando
até circular toda a carreira. Olha como o acabamento fica bem bonito entre a base e o ponto fantasia. É um detalhe a mais que valoriza ainda mais a sua peça. Prontinho, cheguei aqui ao final da carreira de pontos baixíssimos. E agora eu faço o seguinte, eu puxo esse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e eu não dei nó, aqui pra frente, a sobra de fio. E eu vou passar o primeiro, essa pontinha, por baixo do último. Passei. Agora, eu trago ele e levo ele por dentro novamente, passando aqui onde eu prendi o ponto. E vou arrematar lá na parte de trás. E esse último, a pontinha do último, eu levo aqui por dentro também. Essas pontinhas eu vou arrematar lá na parte de trás. Terminei o acabamento e agora eu virei a bolsa, a minha carteira pro outro lado, lado avesso, para fazer os arremates. Eu vou arrematar sem dar nó praticamente, eu só dou um nozinho de laçada. Eu vou trazendo por dentro dos pontinhos aqui no lado avesso, escondendo a sobra de fio. Agora, eu dou só um nozinho de laçada, então, eu venho, passo por dentro da laçada, puxo bem, porque esse nozinho, ele vai ficar escondidinho por dentro dos pontos. E quando eu vou cortar o fio, eu sempre coloco um pinguinho de cola pano. Então, por exemplo, eu vou cortar aqui, eu venho com um pinguinho de cola pano, antes de cortar, tracionando a sobra de fio, um pinguinho só de cola. Quando eu solto, essa cola penetra por dentro dos fios. Depois, é só cortar o fio e prontinho, já temos o arremate finalizado. Dessa forma, eu faço em todas as pontinhas. Prontinho, já arrematei as pontinhas e temos a peça finalizada. Uma peça super prática, o zíper é um detalhe que deixa a minha peça uma peça muito funcional, muito prática de ser usada e também na hora da confecção é bem importante porque facilita bastante o processo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e aproveitem para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!